todos! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Diálogos Olimpianos, podcast produzido pelo Grupo de Estudos do Mundo Antigo Mediterrâneo, GEMAN, da Universidade Federal de Santa Maria. Eu sou Victoria Brum Vargas, aluna do curso de História da FSM, membro do GEMAN e bolsista PIBIC-CNPq. No momento, sob orientação da professora Semira Miscorsi, desenvolvo minha pesquisa sobre a recepção de mulheres feiticeiras nas obras de arte da Irmandade Pré-Rafaelita, no século XIX, focando nas personagens Medeia, da tragédia de Eurípides, e Morgan Le Fay, do ciclo arturiano. Dessa forma, no episódio dessa semana, vou falar um pouquinho sobre a Morgan Le Fay e as origens dessa personagem muito intrigante. Antes de começar, também gostaria de mencionar que eu já tinha pronto o conteúdo que vou apresentar a seguir, baseado no meu capítulo que escrevi para o livro Mitos, Deusas e Heróis, ensaio sobre a Antiguidade Medieval, organizado pela professora Semira Miscorsi e pelo professor Ivan Vieira Neto. Com isso esclarecido, vamos então ao tema do episódio. Bom, quando se fala no ciclo arturiano, o conjunto de narrativas medievais a respeito do lendário rei Arthur e os Cavaleiros da Tábua Redonda, Morgan Le Fay, ou, em português, a Fada Morgana, a meia-irmã de Rei Arthur, é sempre um nome que se destaca, sendo uma das personagens da literatura que, mesmo nos dias de hoje, ainda inspira diversos filmes, séries e livros, como, dando um exemplo, As Brumas de Avalon, a saga escrita por Marion Zimmer Bradley, que é bem famosa. É também uma personagem que sofreu diversas transformações ao longo da Baixa Idade Média, surgindo primeiro como uma figura benéfica e acabando por se consolidar como uma feiticeira má já nas obras do século XV. Embora essa personagem tenha feito sua primeira aparição em fontes cristãs, é importante ressaltar que o ciclo arturiano, sendo baseado num período anterior ao domínio do território da Inglaterra pelos saxões, possui diversos elementos celtas pagãos, que foram sucessivamente cristianizados e até mesmo demonizados. E sendo assim, Morgan Le Fay apresenta diversas características que a ligam à mitologia celta, como veremos adiante. Acredita-se que há a ligação entre Morgan e a Morrigan, deusa irlandesa da Batalha da Morte, e também a Modron, deusa galesa de origem obscura, citada principalmente em algumas passagens do Mabinogion, que é uma compilação de lendas medievais galesas com origem na tradição oral. O nome Modron significaria mãe, sendo ela geralmente ligada ao conceito cosmológico celta de deusa-mãe. Deve-se dar um destaque especial para a ligação de Morgan e a deusa galesa Modron. Em um conto popular galês, o rei Urim de Riged encontra uma misteriosa lavadeira sem nome em um val, que se declara filha de Anum, indicando sua origem sobrenatural, já que este também é o nome da terra dos mortos galesa. Mais tarde, ela lhe dá o filho Owain e a filha Morfud. Na lenda arturiana, Morgan é esposa do mesmo rei Urim de Riged, assim como mãe do cavaleiro Owain, ou Ivain, em algumas versões. Além disso, em alguns mitos galeses, Owain é descrito como tendo um bando de corvos sob seu controle, um presente de sua mãe. Isto lembra a imagem de várias mulheres-pássaro da mitologia celta, como anteriormente citada Morrigan, que é associada ao corvo e podendo se metamorfosear como tal nas lendas, e tal elemento, a metamorfose em corvo, também lembra Morgan que em certas versões literárias medievais, como veremos adiante, é capaz de se transformar em qualquer forma que desejar e voar com asas. Até mesmo o próprio nome de Morgan mostra indícios de uma origem na mitologia celta. No galês, seu nome pode significar nascida do mar, o que reforçaria sua conexão com Modron, sendo esta última uma deusa relacionada a águas e fontes. Também é interessante ver que na Bretanha, região da atual França habitada pelos descendentes dos celtas da Grã-Bretanha, que emigraram durante as invasões saxônicas entre os séculos V e VI, período onde supostamente o rei Arthur real teria vivido, havia crença em espíritos da água chamado de Mary Morgans, ou apenas Morgans. Para o historiador Dex Donald Carver, a mudança do nome Modron para Morgan teria então sido causada pelo contato destes bretões com a lenda arturiana, que teriam substituído por um nome que lhes fosse mais conhecido, talvez antes mesmo da personagem aparecer pela primeira vez em obras escritas. O surgimento de Morgan Le Fay na literatura se dá então no poema Vita Merlini, publicado em 1150, da autoria do galês Geoffrey de Monmouth, que era clérigo e professor em Oxford. Em seu trabalho anterior, História dos Reis da Britânia, escrito por volta de 1138,
Morgan não aparece, porém a ilha de Avalon, local tradicionalmente ligado a essa personagem, já é mencionada como o local em que a lendária espada Excalibur, classicamente punhada pelo rei Arthur, teria sido forjada. Mencionada como Morgan pelo escritor, a personagem é a mais velha e a mais bela das 9 irmãs que governam a abençoada Ilha das Maçãs, que seria outro nome para Avalon, sendo capaz de se metamorfosear em uma forma alada e uma exímia curandeira. Neste relato, então, Arthur é levado para seus cuidados após ser gravemente ferido na Batalha de Camlann, sendo esta a passagem do poema em que ela faz sua primeira e única aparição, embora de grande importância, como a gente vai ver a seguir, no trecho do poema que eu selecionei para vocês. A Ilha das Maçãs ganha o nome de A Ilha Afortunada pelo fato de que ela produz todos os tipos de plantas espontaneamente. E os homens vivem 100 de anos ou mais. Esse é o lugar onde 9 irmãs exercem um bondoso governo sobre aqueles que vêm de nossa terra até elas. A mais velha delas tem a maior proficiência em cura, assim como sua beleza ultrapassa as de suas irmãs. Seu nome é Morgan e ela aprendeu os usos de todas as plantas para curar os males do corpo. Ela também conhece a arte de mudar sua forma, de voar, como Dédalo, em asas estranhas. Foi lá que levamos Arthur após a Batalha de Camlann, onde ele havia sido ferido. Chegamos lá com o rei e Morgan nos recebeu com a devida honra. Ela colocou o rei em seus aposentos, sobre uma cama dourada, descobriu sua ferida com sua mão nobre e a olhou por muito tempo. Então disse que ele poderia ser curado apenas se permanecesse com ela por um longo período e aceitasse seu tratamento. Segundo Maureen Fries, o retrato da personagem deste poema que acabamos de ouvir combina valores associados ao feminino, como a fertilidade, representada pela abundância da Ilha das Maçãs e suas habilidades de cura, e ao masculino, pois atua como professora para suas irmãs e é uma governante independente. É interessante também apontar que a própria descrição feita por Geoffrey de Monmouth é bastante parecida com o que Pompônio Mela, geógrafo romano, escreveu a respeito de uma ilha situada no mar Britânico, habitada por sacerdotisas de origem provavelmente celta, gálica, em sua obra de Corografia, escrita por volta do ano 44 da Era Comum e da qual também selecionei uma passagem para ouvirmos a seguir. Britânico, oposto à costa dos Ossimi, a ilha de Sena pertence a uma divindade gálica e é famosa pelo seu oráculo, cujas sacerdotisas, santificadas por sua virgindade perpétua, são relatadas 9 em números. Eles chamam as sacerdotisas de Galizenae e pensam que, por terem sido dotadas de poderes únicos, elas agitam os céus e os ventos com seus encantos mágicos, que se transformam em quaisquer animais que quiserem. Curam o que é incurável, que conhecem e preveem o futuro. Mas isso não é revelado, exceto para os viajantes do mar, e apenas aqueles que viajam para consultá-las. Tendo esses dois trechos em consideração, é provável que a Ilha Sagrada de Vita Merlini faça referência a várias ilhas mágicas presentes na mitologia celta e, mais especificamente, está relacionada talvez com Anum.
a terra dos mortos galesa que citei anteriormente, porque é neste lugar onde também há referência a 9 sacerdotisas, assim como Morgan e suas 8 irmãs. A recorrência do número 9 também é outro elemento diretamente ligado à tradição celta, em que se considerava o número 13 e seus múltiplos algo divino, sendo comum o aparecimento de deuses e deusas em tríades. 9, então sendo 3 vezes 3, era um número, portanto, sagrado. Além disso, ainda no século XII, também há a aparição de uma personagem que aparenta ser a própria Morgan na obra Lancelot, de Ulrich von Zatzikoven. O protagonista Lancelot, baseado no Lancelot da tradição francesa, é criado por uma mãe adotiva, que é uma fada do mar e governante de um reino submerso de mulheres. Essa ligação com a água evoca uma ligação clara com Morgan, além do fato de se tratar de uma fada do mar, lembrando as Mary Morgans bretãs. Posteriormente, é revelado que esta mesma fada também é mãe de Mabuse, personagem inspirado no Mabon do folclore galês. E deve-se apontar então que, de acordo com as lendas galesas e mencionado também no Mabinogion, Mabon é filho de ninguém menos que Modron, que, como já foi explicado, é possível que seja a principal influência para a ligação da personagem Morgan Le Fay. Pois bem, nessas obras iniciais, nota-se que ainda não há uma relação de parentesco entre Arthur e Morgan explícita, que é um ponto bastante conhecido atualmente. O autor francês Chrétien de Troyes é um dos primeiros a mencionar a relação de forma escrita. Em Erech e Enide, cerca de 1168, o primeiro romance arturiano de Troyes, há a presença do que aparentemente são 2 Morgans. Uma, Morgan a fada, que é amante do rei de Avalon, e outra, Morgue a sábia, que é irmã de Arthur, conhecida pelas suas habilidades em fazer ungüentos e bálsamos curativos. Na visão do especialista em literatura inglesa e arturiana John Shearer, mesmo que ainda não tenha um aspecto negativo, é com estas obras, então, que ocorre a transformação do caráter de Morgan, visto que ela é inserida então no mundo da corte do rei Arthur, se tornando uma figura mais ameaçadora para o público leitor cristão com suas qualidades mágicas e de origem pagã, além de ela ser aqui humanizada, ao ser irmã de Arthur, retirando seus atributos sobrenaturais e a tornando apenas humana. No entanto, as maiores mudanças com a personagem acontecem então a partir do momento em que a lenda arturiana é vinculada com o cristianismo. E isso acontece então com Merlin, obra arturiana do ano de 1200 do clérigo borgonhês Robert de Baron, diretamente interligada com outra obra do autor sobre José de Arimateia, considerado o primeiro apóstolo cristão na Grã-Bretanha. E assim, nessa obra dele, ele é o primeiro também a dar um significado exclusivamente cristão para o Santo Graal, que a busca do Graal já era um tema bastante frequente nas histórias arturianas, mas ainda não tinha um significado específico e cristão, pois provavelmente tinha origem nas diversas lendas celtas que envolvia a busca de caldeirões mágicos. Porém, deste momento em diante, que coincidiu também de maneira nada acidental com o crescimento da misoginia nos séculos da Baixa Idade Média, a personagem Morgan é irreparavelmente transformada. O clero rapidamente se apropriou das cada vez mais populares lendas arturianas e as adaptou para que servissem então como uma forma de repassar seus próprios ensinamentos e valores, culminando na sequência de romances em prosa escrita entre 1215 e 1235, conhecidos como Ciclo da Vulgata. Nestes romances, mais focados na busca pela salvação do que nos ideais de cavalaria, como nas obras de Troyes, Morgan se torna uma personagem lasciva, maldosa, ciumenta e até mesmo associada ao demônio, além de muitas vezes fazer oposição direta ao rei Arthur e aos seus cavaleiros. Assim sendo, além do seu caráter, também há uma transformação drástica na relação de Morgan com a magia nas obras posteriores de A Vita Merlina e de Geoffrey de Monmouth. Dos feitiços poderosos, da capacidade de curar doenças, de mudar a própria forma, sua magia então é reduzida para meios muito mais mundanos, como apenas poções, pós mágicos, ungüentos. Até mesmo o conhecimento é questionado. Nas diversas versões, o conhecimento de magia que Morgan adquire é sempre ensinado por outra pessoa, geralmente o mago Merlin, um homem, e não mais uma sábia possivelmente autodidata de antes. No século XV, o caráter de Morgan é consolidado na obra The Morte d'Arthur, escrito por volta de 1469 pelo inglês Sir Thomas Malory e publicado em 1485.
O romance é considerado a narrativa arturiana de maior sucesso, sendo a principal referência da lenda arturiana nos séculos seguintes. Nesta obra, Morgan assume nitidamente o papel de vilã durante a maior parte da narrativa, sendo uma personagem invejosa, maléfica, que passa a maior parte do tempo tentando destruir seu meio-irmão, o rei Arthur, assim como seus cavaleiros e esposa, a rainha Guinevere. Entretanto, no final de Le Morte, é Morgan que se destaca por ser a única a se dirigir ao seu meio-irmão quando este é levado para Avalon em decorrência de ferimentos mortais, o recebendo de maneira calorosa, reivindicando uma dualidade inesperada na personagem da obra de Malory, como é possível ver neste trecho que eu separei. Então, Sir Bedivere levou o rei em suas costas. E quando eles estavam ao lado das águas, pela margem, moveu-se uma pequena barca com várias belas damas, e dentre elas havia uma rainha. Agora me coloquem na barca, disse o rei. E assim ele gentilmente o fez. E receberam o rei 3 rainhas com grande luto. E então elas o deitaram, e rei Arthur repousou sua cabeça no colo de uma delas. E, então, esta rainha disse: Ah, caro irmão, por que demorou tanto para vir até mim? Ai, este ferimento em sua cabeça pegou frio em demasia. Nessa passagem é invocada novamente a imagem representada primeiramente pela Morgan de Geoffrey de Monmouth, em que a governante de Avalon ajuda a salvar o rei. Morgan retoma seu lugar como a Senhora de Avalon. Assim, Malory consolida o papel de Morgan Le Fay como uma personagem que, mesmo com tendências maléficas, tem ações complexas e por vezes até mesmo positivas. Essa personagem ambígua é fruto de um extenso processo de construção durante toda a chamada Baixa Idade Média, desde sua origem inspirada em diversas divindades e mulheres sobrenaturais da mitologia celta, com destaque para a deusa galesa Modron, até a personagem lasciva e maldosa dos séculos posteriores, culminando em uma personagem cheia de contradições e complexidades. Bom, chegamos então ao final de mais um episódio do Diálogos Olimpianos. Espero que vocês tenham gostado da minha explicação sobre a Morgan Le Fay e agradeço a todos pela atenção. Também agradeço a Luísa Rubim e ao Murilo Modesto pelas leituras dos trechos das obras literárias, assim como ao Danilo Roxette pela edição das músicas nos mesmos. E, ainda a respeito dos trechos apresentados, gostaria de dizer que para a Arvita Merlini foi utilizada a tradução para o inglês de Basil Clarke, para o trecho do Decorografia utilizei a tradução de Frank Romer, e a edição do Le Morte d'Arthur foi editada por Helen Cooper e publicada em 2008 pela Universidade de Oxford. Todas as traduções do inglês para o português foram feitas por mim. E, por fim, espero que não percam os próximos episódios e sigam o nosso perfil no Instagram, onde divulgamos episódios, eventos e outros temas ligados à história antiga e o grupo. E o perfil se chama Gemão FSM e curtam também nossa página e participem do nosso grupo do Facebook. Esperamos vocês por lá, então, e até mais!